Está entrando no ar o programa Deus Proverá. Um programa da comunidade cristã de Vila Sapê, que vai ao ar de segunda a sexta. Apresentação: Pastor Paulo Lima. Ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Bom dia, povo de Deus, bom dia, amados do Senhor, bom dia, filhos do Altíssimo. Mais uma vez aqui pelas ondas da 97.7, a onda do povo de Deus nesta manhã abençoada. E é mais um dia, mais uma manhã que fez o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E, portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E que nesta manhã, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando na sua vida, no seu lar, na sua casa, para que haja uma mudança verdadeira, uma mudança genuína, porque a palavra de Deus é verdadeira. E lá no Salmo 50, verso 15, a Bíblia diz, e você pode fazer nesta manhã para a mudança da sua vida, diz assim, 50:15, Salmo: e invoca-me no dia da tua angústia, porque eu te livrarei e tu me glorificarás. E que nesta manhã você clame a Deus, você invoque a Deus e saiba, haverá uma mudança garantida, porque Deus, Ele é fiel. Nesta manhã abençoada, estamos aqui com nossos irmãos em Cristo, da Igreja Mundial do Senhor Jesus, nosso querido Robson de França. Que Deus abençoe grandemente nesta manhã, Robson. Graça e paz em o nome de Jesus. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no programa Deus Proverá, para trazer a palavra de Deus, para trazer uma oração abençoada, para você que precisa de uma oração, você que tem algum problema na sua vida. Você pode entrar em contato, que nós estamos aqui prontinhos, à sua disposição para te atender, em nome do Senhor Jesus. Também nesta manhã nós estamos aqui com a nossa querida evangelista Irene Martins. Mãe Irene, graça e paz nesta manhã, que Deus abençoe em nome de Jesus. A graça e paz, que Deus abençoe cada um ouvinte nesta manhã. Estamos aqui para atender você nesta manhã, em nome de Jesus. E Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Amém. Você pode ligar, nós vamos orar por você. Esta primeira hora dedicada à oração. Você que está com uma causa difícil, impossível, você pode ligar. Nós estaremos orando por você e Deus faz o milagre. E todos que estiverem ligando esta semana, independente do horário, se na primeira ou na segunda hora, já estarão concorrendo a uma Bíblia. Na sexta-feira nós estaremos sorteando a Bíblia para você. Você que está ligando, participando, você vai concorrer a essa Bíblia. Então você pode ligar pelos telefones 2699-0596 ou 3752-1397. Saiba, Jesus ama você. Esta manhã é a manhã da sua mudança, da transformação, porque Deus, Ele é um Deus fiel. Vamos para o primeiro hino de louvor e adoração. Que Deus abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Que eu ouço falar de um Deus poderoso, e que a tua morada é acima das estrelas. De lá Ele tudo pode ver, Ele tem nas mãos o poder, e por maior que seja o problema, Ele pode resolver. Senhor, me envolve com teu manto, Senhor, enxuga o meu pranto. Te peço que venhas cuidar do meu caminhar. Senhor, receba o meu canto. Senhor, eu quero ser mais santo. Tu és Deus e merece de mim sempre o melhor. Não existe nem pode existir outro Deus igual a este, e que pode estar lá no céu e também no meu coração. Ele é um Deus onipotente,
está sempre ao lado do crente. Só de pensar que esse Deus me ama e me enche de emoção. Senhor, me envolve com seu manto, Senhor, enxuga o meu pranto. Te peço que venhas cuidar do meu caminhar. Senhor, receba o meu canto, Senhor, eu quero ser mais santo. Tu és Deus que merece de mim sempre o melhor. Tu és Deus que merece de mim sempre o melhor. Tu és Deus que merece de mim sempre o melhor. 9h10, programa Deus Proverá da Igreja Mundial do Senhor Jesus, que fica na Rua Ipanema, número 20, Jardim Botânico, aqui em Vilar dos Teres, nesta manhã mágica abençoada. Eu quero mandar a graça e a paz para alguns dos nossos ouvintes, nossa irmã Regina Silveira e Maria Alice, dali da Pavuna, do Vilagem na Pavuna, nossa irmã Fátima de Vilar dos Teres, pessoal do seminário de segunda-feira, nosso pastor Murilo, Josenia Marinalva, a Gessinilda, Vera Lúcia, nossa irmã Adriana, Cristiane, o do Merval, Luiz Carlos, nossa irmã Esther, também nosso irmão Walter, o Valmiro, a Amantina, nosso irmão Deise, nosso irmão Wilson, nosso irmão Júlio Sérgio, que Deus abençoe grandemente nesta manhã, também nossa irmã Delane da Vila Tiradentes, a Maria Aparecida da Silva do Bom Pastor, a Dalva, nossa irmã Dalva, sua filha Denise e família de Anchieta, também nossa irmã Ilza Batista Gomes do Jardim Redentor e toda a sua família, nossa irmã Maria Aparecida de Coelho da Rocha, também a Maria Dívio Ailton do Jardim Ideal, graças a Pai nesta manhã, nossa irmã Deise Lúcia Domingos da Silva de Coelho da Rocha, a Janete Peçanha dos Santos do Jardim Meriti, que Deus abençoe grandemente. Também as irmãs que eu fiquei sabendo hoje pela manhã, agora há pouco, nosso irmão aqui que terminou a programação, que são ouvintes também, nossa missionária Nadir dos 300 e também a missionária Maria da Graça do Jardim Botânico. Graça e paz nesta manhã, irmãs, vocês que são ouvintes da programação, que Deus abençoe grandemente em o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje é quarta-feira da vitória, é um dia para você buscar pela sua vida particular. É um dia para você colocar a sua causa perante o Senhor, sabendo que Deus ele vai fazer acontecer, Ele sempre faz acontecer. Hoje é a última quarta-feira do mês e nós temos sempre uma campanha na nossa igreja. E nesse mês a nossa campanha, o nosso tema é baseado em Josué 14:14, na perseverança de Caleb. O tema é a recompensa da perseverança. E sempre que você persevera, você alcança. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia, nem fora da Bíblia, nenhuma pessoa, até mesmo no meio secular. Todos aqueles que perseveram, que são pessoas insistentes, persistentes, alcançam as suas vitórias, as suas promessas. E às vezes você encontra até gente fora da igreja, fora do reino de Deus, que é mais prudente, como disse Jesus. Quando você persevera, Deus ele honra a sua fé. E se neste mês, nesse finalzinho de mês, você quer alcançar a sua vitória, a sua bênção, você precisa perseverar nas promessas de Deus para a sua vida. Fazendo isso, cumprindo isso, as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer sim na sua vida, porque Deus é um Deus fiel. Então, esse mês é o mês da perseverança. Persevere e alcance em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Nossa igreja fica na Rua Ipanema, número 20, Jardim Botânico, aqui em Vilar dos Teres. Nosso culto começa às 20 horas e que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Tem aqui um anúncio da Igreja Assembleia de Deus da Rua A, na Vila Tamoio, que convida a todos para grande clamor pela comunidade. O local é ao lado do DPO, no Jardim Botânico, no próximo dia 2 de maio, no próximo sábado, às 18 horas. E você está convidado por esse clamor pela comunidade, para que Deus venha abençoar aquela região, aquela localidade. Então, se você chegar ali, Deus abençoará grandemente. O pregador será o pastor Luiz Carlos e o pastor presidente Manuel Bonfim, e que Deus abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos para mais um hino de louvor e adoração. Alegre o seu coração, é amanhã que Deus preparou para a sua vitória. A vitória é sua, em nome de Jesus. Mesmo que esteja ferido,
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé. Seminário Teológico Bíblico Mundial. Para você que quer estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Curso de hebraico para você que quer aprender a língua original, a língua do povo de Deus. Israel. Informações 2662-4005. 2662-4005. Seminário Teológico Bíblico Mundial. Rua Ipanema, número 20, Jardim Botânico, Vilar dos Teles. Igreja Mundial do Senhor Jesus. A Igreja do Ensino.
bem, estamos de volta nesta manhã mais que abençoada. E agora eu quero falar com você que é cantor, cantora evangélica, você que precisa de músicas novas, louvores novos. Nós temos aqui a nossa compositora gospel, Marinalva de Lourdes da Silva, com vários louvores inspirados pelo Espírito Santo de Deus e consagrados ao Senhor Jesus. Louvores proféticos, louvores em adoração, vários estilos e vários ritmos, com lindas mensagens bíblicas e letras bem alicerçadas na palavra de Deus. Se você quiser entrar em contato com a nossa irmã Marinalva de Lourdes, você pode ligar agora para 3771-0758, 3771-0758, ou pelo e-mail marinalvacompositora@zipmail.com.br. São mais de 60 composições à sua disposição, com a palavra de Deus acima de tudo. Nossa compositora Marinalva de Lourdes da Silva, e Deus abençoará você grandemente em o nome. 9h20, programa Deus Proverá da Igreja Mundial do Senhor Jesus, que fica na Rua Ipanema, número 20, Jardim Botânico, aqui em Vilar dos Teres. Agora eu tenho um anúncio aqui para você: Caravana para Israel, isso mesmo, Caravana para Israel. Conheça a Terra Santa e passeie pelas regiões bíblicas, como Cafarnaum, Caná da Galileia, Jerusalém, Belém, Jope e outras regiões aí. Se você tem interesse, a saída será em março de 2010. Preços promocionais, basta você ligar e tirar as suas dúvidas. Se você quiser maiores informações, eu vou dar o telefone já já. A liderança espiritual é do irmão Cosmo, bacharel em teologia. Ele já foi várias vezes em Israel e ele está experiente nisso, e ele vai está formando essa caravana. Então, se você quer ir à Terra Santa, quer ir a Israel, então você pode ligar agora para 3662-3252. 3662-3252 ou 2719-7102, 2719-7102. Você vai ligar e tirar as suas dúvidas aí. Até março do ano que vem você estará efetuando o pagamento, aí você vai saber como é feita a forma de pagamento. Mas se você quer ir a Israel, a Terra Santa, essa é a oportunidade. Ligue e faça a sua agenda aí, e Deus abençoará grandemente conhecendo a Terra Santa. Mas agora eu quero falar com você a respeito de seminário teológico bíblico mundial, para você que quer crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso mesmo. Se você quiser estudar conosco, você pode entrar na turma nova, a turma de 2009. Nós estamos aí, essa turma de terça-feira, onde nós tivemos aula. A turma de 2009 é a turma mais nova, e você entrando nessa turma, você terá aí justamente o conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, estudo da Bíblia, capítulo a capítulo. Você que de repente nunca ouviu o programa, tá ligando hoje, que a gente sempre fala, e às vezes a gente fala para a mesma pessoa. Não, sempre tem gente nova, sempre tem ouvinte novo. E de repente você aí que está procurando já um seminário teológico há algum tempo, se você quiser estudar conosco, você pode entrar na turma de 2009, a turma da terça-feira. As aulas são às terças-feiras, das 19 às 22 horas. E essa turma, e nós estamos agora já no livro do Êxodo, porque nós vamos avançando. Se você entrar agora, você entra e pega do livro do Êxodo. Ano que vem você tira a diferença em uma outra turma. Mas nós temos as matérias da teologia, grego, hebraico, hermenêutica, homilética e todas as outras. São mais de 40 matérias fundamentais, sem contar as auxiliares. Mas o principal é o estudo da Bíblia. Eu sempre digo, não adianta você fazer seminário, você tem que aprender a Bíblia. Porque você aprendendo todas as matérias, sem o conhecimento profundo e concentrado das Escrituras, você não vai ter como manejar bem a palavra de Deus. Então, se você quer estudar o nosso seminário, a nossa proposta primeiro é aprender a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e depois as outras matérias, a hermenêutica, a homilética, para você aprender a pregar e etc. Inclusive os outros cursos também, se você quiser estudar conosco, nós sempre temos aí alguns cursos à disposição, como a escatologia, que nós estamos terminando já. Em breve nós teremos outro curso, talvez, de homilética, porque tem alguns irmãos que querem homilética, e se tiver uma turma formada, inclusive você aí, de repente você quer fazer um curso só de homilética, se você quiser, você entra em contato. Eu vou dar o telefone agora para qualquer assunto referente ao seminário, seja a matéria que for. Você tem dúvidas? Então você pode entrar em contato pelo telefone 2662-4005. 2662-4005. Fale com o pastor Robson de França, você vai tirar as dúvidas. De repente você quer fazer algum curso aí do seminário, talvez nós venhamos a fazer um de homilética nesses próximos meses que vão surgir aí. Então, se você quiser, 2662-4005. 2662-4005.
ou se você preferir, vá diretamente à nossa igreja que fica ali na Rua Ipanema, número 20, Jardim Botânico, aqui em Vilar dos Teles. Seja para o seminário de homilética, escatologia ou seminário geral, você pode estudar conosco. Com certeza o seu conhecimento vai aumentar e Deus vai trabalhar poderosamente na sua vida. E já as mensagens, você que quiser pedir um CD de mensagem, é outro telefone, não confundir. O telefone para o CD de mensagem é 3757-4754. 3757-4754. Falar com a irmã Sandra Maria e Deus abençoará grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos agora para mais um hino de louvor e já na sequência a palavra de Deus, a palavra da fé nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Por isso sigo cantando a Deus, glorificando. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer, Senhor, uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima.
Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a palavra de Deus, a palavra da fé, nesta manhã do dia 29 de abril de 2009. É uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de número 16. João, capítulo 15, versículo 16. Nesta manhã o tema da nossa mensagem é Povo de Deus. Tema Povo de Deus e o título Crente Cristão Salvo Nascido de Novo. Tema Povo de Deus e o título Crente Cristão Salvo Nascido de Novo. João 15,16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é Povo de Deus, porque o povo de Deus, ele é visto em várias circunstâncias. Mas o título é Crente Cristão Salvo Nascido de Novo. Essa expressão nós usamos na nossa igreja. Essa expressão nós usamos porque ela mostra 4 fases da vida de um homem, de uma mulher de Deus. E é isso que nós devemos estudar dentro da Bíblia Sagrada. Você vai entender por quê. Às vezes você fala assim, poxa, mas o irmão fulano é assim, o outro irmão é assim, aquele irmão desviou, o outro foi para cá, o outro fez aquilo, já aquele outro é firme, aquele é assim, o outro é assado. Então geralmente a pessoa olha, vê na verdade a igreja e vê que existem várias formas de pessoas dentro das nossas igrejas. E isso é justamente porque cada parte que nós falamos aqui é uma fase ou um tipo de fase que o crente está vivendo. E na verdade, essa fase ela pode ser mudada. A pessoa está em uma e ela pode, dependendo do seu comportamento, passar para uma outra fase. Por isso que o tema é Povo de Deus e o título é Crente Cristão Salvo Nascido de Novo. E você leu comigo o texto célebre de João 15, versículo 16, que Jesus ele disse, vocês não escolheram a mim, mas eu fui que escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vocês deem frutos, e o fruto permaneça, e tudo que você pedir o Pai vô-lo conceda. Quer dizer, quando uma pessoa é um crente fiel, é um crente ligado a Deus, ele ora, ele pede e Deus responde. Mas a princípio essa pessoa produz fruto, porque Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Então, na verdade, quando nós pegamos esse sentido de povo de Deus, nós devemos entender que nós devemos avançar. Nós não podemos ficar da mesma forma. Você foi chamado de uma forma, você se apresentou a Deus de uma forma, mas Deus não quer que você permaneça para sempre dessa mesma forma, ou seja, você deve avançar, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e virtude do Espírito Santo. Então, na verdade, quando você entra no reino de Deus, você não pode permanecer da mesma forma. Quando você ouve a palavra do Evangelho, quando você ouve as boas novas do reino, você não pode simplesmente entregar-se a Cristo e não avançar no reino. Não, querido, cuidado, isso é perigoso. Todos nós devemos e temos o dever e a obrigação de avançarmos no reino de Deus. Por isso que nessa manhã você vai entender um pouco mais da caminhada do crente. Você vai aprender um pouco mais da caminhada do povo de Deus, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, não podemos entregar nem 10%, nem 20%, nem 30%, nem 40%, nem 60%, nem 70%, nem 80%, não. Nós devemos entregar a Cristo 100% da nossa vida. E quando nós entregamos a Cristo 100% da nossa vida, aí com certeza você passa a ser um crente cristão salvo, nascido de novo. E ele diz para você, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então nessa manhã, preste bem atenção, porque cada fase da vida do povo de Deus, do homem, da mulher de Deus, faz a diferença na nossa forma de conduta e vida.
Tema Povo de Deus. Título: Crente cristão salvo, nascido de novo. Nós vamos abordar um a um cada ponto. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19. O primeiro ponto da nossa mensagem, o número 1 da nossa mensagem, é a primeira fase do povo de Deus. É a fase do crente. Abra aí em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Tiago 2,19, e diz assim a palavra de Deus em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Essa é a primeira fase, querido. Para ser crente é fácil, porque crente é todo aquele que crê. Por isso que essa palavra aqui ela é bem clara e objetiva. A pergunta é: tu crês que existe um só Deus? Todos vão dizer sim. Aí ele falou: fazes bem, porque até o demônio crê também e ele estremece. Ou seja, os demônios, mais do que eu e você, eles sabem que Deus existe. Então, na verdade, a primeira fase que você pega a grande massa, até quem não está na igreja, se você for lá no mundo e perguntar assim: você crê em Deus? Eu creio. Existe Deus? Existe. Existe Jesus? Existe. Mas você está servindo a Ele? Não. Então, crente, até fora você tem. Então, quando a pessoa ela crê em Deus, ela já é um crente. Por isso que essa primeira fase, a fase do crente, é a fase de Tomé. Sabia que é a fase de Tomé? O Tomé andava com Jesus, comia com Jesus, mas nem crente Tomé era. Tu sabia disso? Você sabia? Lá em João, capítulo 20... Você pode ir lá agora, João capítulo 20, você vai constatar isso. Em João capítulo 20, Tomé ele disse: olha, se eu não ver as chagas de Cristo, se eu não ver o furo na mão dele, se eu não ver o buraco do lado dele que a lança fez, eu não acredito. Você sabia que tem crente assim? É aquele que ainda é crente que não é crente. Porque na verdade ele anda, já está até no meio, cara, mas ele não acredita em nada. E ele leva essas pessoas para baixo, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O Tomé estava com Jesus, andava com Jesus, mas nem crente ele ainda era. Quer ver? Confira comigo lá no capítulo 20 de João, no versículo de número 25. Você constata isso. Quando eles disseram que tinham visto Jesus, ele falou: se eu não olhar ali, se eu não colocar a mão no cravo, no buraco que o cravo fez, se eu não meter a minha mão no lado dele, eu não acredito. Passado 8 dias, Jesus aparece e estava justamente no meio deles. Tomé, quando viu Jesus, arregalou o olho. No 27 diz assim, ó: depois Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja um crente. Sabe o que é isso, meu irmão? Andar com Jesus, viver com Jesus, comer com Jesus, mas não conhecer Jesus. A primeira fase do homem e da mulher de Deus é a fase do crente. E na fase do crente, você deve entender que qualquer um pode ser crente, porque até Tomé, ele estava ali, ele não era, mas ele passou a ser. E ele disse, Tomé respondeu, disse: Senhor, meu Deus, porque ele entendeu que naquele momento Jesus disse: bem-aventurado Tomé, são aqueles que não viram e creram. Querido, nessa manhã, se você está na fase do crente, não é suficiente. Crente até o demônio é, e o crente ele é para lá e para cá, ele é levado por vento de doutrina. Se nesta manhã você quer ser um homem abalizado, uma mulher abalizada, você não tem que ser somente crente, você tem que ser crente para dar o passo inicial, e é esse passo inicial que você começa a dar nessa manhã, porque Jesus está dizendo para você: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você não viu Jesus, mas você crê em Jesus, e portanto nessa manhã você atinge o primeiro passo de um homem, de uma mulher de Deus, do povo de Deus, é o passo para ser crente. Só que ser crente não é suficiente. Tema é povo de Deus, título crente cristão salvo nascido de novo. Marcou aí? Primeiro lugar, crente. Você é crente? Maravilha. Só que crente não é suficiente não. Tem que ser cristão, querido. Em segundo lugar, você que é crente, não adianta ser crente se você não for um crente cristão. Você fala, mas como? Eu não estou entendendo. Crente, qualquer pessoa que crê em qualquer religião, ele é crente.
Para ser crente cristão, tem que ser um crente que acredita no Cristo. Tem que ser um crente que entrega a vida a Cristo. Você entende isso? Porque os cristãos, eles foram chamados assim pela primeira vez em Atos, capítulo 11, versículo de número 26. Atos 11, 26 foi a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, porque cristão significa semelhante a Cristo. Lá em Atos capítulo 11, verso 26 diz assim: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, olha só, pela primeira vez chamados cristãos. Então a primeira vez que um discípulo de Cristo foi chamado cristão foi na cidade de Antioquia. E ali pela primeira vez eles tiveram esse nome. Por que chamado cristão? Porque são semelhantes a Cristo, querido. Quem anda como Jesus andou, diz lá em 1 de João capítulo 2, versículo 6, esse é cristão, porque ele diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não é andar com o vestido dele, com a roupa dele, com a barba dele, o chinelo dele, não é essa heresia que alguns não entendem, a palavra distorce. Andar como ele andou é fazer as coisas que ele fez, é ter o comportamento que ele teve. Você é um cristão? Se você é um crente cristão, você é uma pessoa que procura copiar a caminhada de Cristo. Jesus falou, João 15, 14, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, você tem que copiar o exemplo de Cristo, você deve fazer aquilo que Cristo, ele fez quando andou pela terra. Eu pergunto, se você diz que é um crente cristão, tá? Tudo bem, você dá calote nos outros? Cristo dava calote de alguém? Cristo falava mal de alguém? Cristo fazia fofoca? Se você é crente e faz tudo isso, você não é um crente cristão. Crente cristão, ele não vai fazer o contrário, porque crente cristão, ele pega o modelo de Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você é um crente, maravilha, querido, mas em segundo lugar você tem que ser cristão. O cristão, ele copia o modelo de Cristo, e se Cristo, ele fazia o certo, você deve fazer também. Cristo, ele tinha um comportamento, eu te pergunto, Cristo dividia a igreja? Então, se você divide, querido, você não é cristão. Você pode ser crente, mas cristão você não é. Porque cristão não divide igreja, não faz fofoca, não faz mexerico, não é leve trás, não fala mal de A, nem B, nem C, nem D. Então, se você é crente e acha-se religioso, cristão você não é. Porque o crente que é cristão, ele copia o modelo de Cristo e ele faz o principal. Porque Jesus, ele disse em João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E no 14 ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se nesta manhã você não entendeu ainda, se você é um cristão, mas se você não controla o teu comportamento, se você não controla, não refreia a sua língua, se você é uma pessoa que dá calça riada, balão, é tanta coisa nas pessoas, é cheque sem fundo, é mentira, é tanta coisa que tu vê os crentes fazendo por aí e se dizem santos e santarrões, e são geralmente os piores, aqueles que dizem que são mais santos que os outros, mais consagrados do que os outros. Esses são os verdadeiros cristãos, querido. Pare agora para a meditação. Crente é fácil ser, cristão já começa a ser difícil, porque o cristão, ele é semelhante ao Cristo, e eu te garanto, Cristo não fez nada disso, não dividiu, não mentiu, não deu calote em ninguém. Se isso acontece, reveja os seus conceitos, porque cristão ainda você não é, mas tomara que você seja. Tema povo de Deus, título, crente cristão, salvo, nascido de novo. Você já viu, crente é a primeira fase, cristão a segunda, e o salvo, hein, é a terceira. Em terceiro lugar, salvo. Por que salvo, hein? Aí vamos entender, porque nem todo crente, ele é salvo, querido. Nem todo mundo que está na igreja é salvo, tu sabia disso? Por isso que você vai ter alguns problemas que eu vou falar mais à frente. Lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 13, Romanos 10, 13, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se a pessoa estiver na igreja e ela ainda não invocou o nome do Senhor, ela não foi salva ainda. Mas como, irmão? É por isso que você vai ver tantas pessoas no nosso meio
que estão na igreja. Já viu aquela pessoa? Aí de repente fulano de tal fala assim: ih, olha lá, mas o camarada é da igreja, mas ele vai, ele entra e sai, não é isso? Ele entra e sai, volta, sai, entra, sai, porque ele não foi salvo ainda. Quem é salvo, ele procura se resguardar de determinadas coisas. Porque lá em Romanos 10, ainda em 10 de Romanos, capítulo 10, versículo 10, lá diz que com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Então, se o crente, ele é um crente e ele é um cristão, mas se ele ainda não confessou a Cristo, ele não foi salvo. E se ele não foi salvo, ele não vai ter uma natureza voltada para Deus. Ele não vai ter a certeza da salvação, porque a salvação, ela é um ato, não é um processo. A salvação acontece, catapimba, aconteceu. Não é a santificação que é um processo. A salvação é um processo. Perdão, a salvação é um ato. A santificação que é um processo. Mas quando a pessoa não é salva ainda, você vai ver a diferença nela. Porque ela é crente cristã, mas na verdade ela deixa a desejar em outra área. Por isso que você vê essa diferença no nosso meio. Você fala: poxa, mas o fulano é assim, o outro fulano é daquele jeito. Claro, querido, porque se ele não é salvo ainda, o comportamento dele vai ser diferente. E é por isso que uma hora ele está dentro, outra hora está fora. Quando ele está dentro, ele é crente, é cristão, mas salvo ele não é. Daqui a pouco está o cara fora de novo. Tá entendendo como é que é o negócio? Então, se nessa manhã você entende essa segunda fase, você vai conhecer a dificuldade que é. Você trata com todas essas pessoas no nosso meio, com o crente, com o cristão, com o salvo. Então, quando a pessoa vai e desenvolve dessa forma, ela vai ter uma propriedade de salvação. A Bíblia diz que quando você é salvo, você tem o seu nome carimbado, você é selado para o dia da redenção. Então, na verdade, a pessoa fala: mas como é que é isso, querido? Como é que pode? Se a pessoa ela é salva, mas ela está fazendo isso, ela não foi salva ainda. Por isso que a pessoa fala assim: mas o fulano de tal estava na igreja, daqui a pouco saiu, está lá de novo batendo tambor. Ele nunca foi salvo na vida dele, porque aquele que é salvo, a divina semente está dentro dele. Aquele que é salvo, aquele tem a transformação de Deus. E nessa manhã, se você não tem essa transformação ainda, porque esse é o problema de muito crente, você deve conhecer com certeza, a pessoa está na igreja, aí daqui a pouco, e o fulano de tal era da igreja, daqui a pouco o demônio pegou ele, que engraçado. Não é engraçado não, é porque ele está na igreja, ele é crente cristão, mas ele não é salvo, porque no dia que ele for salvo, o Espírito Santo entra na vida dele, e se ele for salvo, se ele tiver o Espírito Santo na vida dele, pode ter a certeza, o maligno não vai poder mais incorporar nele não, querido. Por isso que você vai ter várias pessoas, tem 5, 10 anos, chamou na frente, tá lá o demônio de novo. Sabe por quê? Porque o demônio sai, mas a casa não fica cheia. Mas Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Batismo ali não é batismo da água não, batismo ali no contexto é batismo no corpo, é batismo da salvação, é batismo no reino de Deus. Se nesta manhã você for batizado no corpo de Cristo, você tem a salvação, e se você tem a salvação, Deus estará controlando a sua vida. Mas o crente salvo é diferente. O salvo não fica pulando de galho em galho, nem dando problema em igreja aqui nem ali não, querido. Esse é crente cristão, mas se ele for crente cristão salvo, é outro detalhe e não acabou ainda. Tema Povo de Deus, e o título: crente cristão salvo, nascido de novo. Falta um quarto ponto, não falta? Você fala: e esse quarto aí? Aí você vai entender. Crente cristão salvo é suficiente? Ainda não é, querido. Tem que ser nascido de novo. Você fala: mas como, irmão? Não estou entendendo. Pensava que o salvo já era nascido de novo. Não, não necessariamente. O salvo, ele é nascido de novo? Não, porque o salvo, ele está no reino. Mas para nascer de novo, você vai ter que entregar a sua vida totalmente. Você tem muitas pessoas salvas que não consagraram 100% a sua vida e, portanto, não nasceram de novo. Quer um exemplo? Você abre em João capítulo 3, tem a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem, servo de Deus, da antiga aliança. Ele cria em Jesus, ele foi encontrar com Jesus de noite. Isso mostra que ele era um crente porque ele cria em Deus. Ele era cristão porque ele já cria em Cristo. Ele era salvo porque ele conhecia e tinha entregado a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Mas faltava uma coisa para aquele homem. Ali em João capítulo 3, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, quer dizer mestre,
Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Já viu? Tem gente que chega perto de você e fala isso. Poxa, você é de Deus. Ninguém pode fazer isso que você faz, ninguém pode falar como você faz. Fala, se Deus não for com ele, beleza. Mas na hora de mudar, a pessoa não quer. Você vai entender. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode marcar aí, ver o reino de Deus. Querido, bote uma coisa na cabeça. O Nicodemos, ele era crente, porque ele cria em Deus. Ele era cristão, porque ele já estava seguindo a Cristo, embora escondido. E ele já era salvo, só que ele não tinha atitude de botar a cara para bater. Aquele que é salvo, ele não vai ter uma atitude para frente. Você vai ter várias pessoas salvas, mas que não nasceram de novo. Ou seja, são salvas, mas não têm impulso espiritual. São tímidas espiritualmente. Não avançam no reino. Se você chamar para orar, não ora. Se você chamar para cantar, não canta. Ela é uma pessoa retraída. Ela é salva. Ela salva, se morrer vai para o céu com certeza, mas ela não nasceu de novo, ela não compreende as coisas do reino de Deus. Nicodemos falou: eu não estou entendendo nada, Jesus. Ele falou: ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entender o reino, você não vai ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura eu posso tornar ao ventre de minha mãe, da sua mãe, nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é o batismo da água, e do Espírito, olha só, não pode entrar no reino de Deus. Querido, se você não entende isso nessa manhã, você pode ser salvo, mas pode ser uma pessoa que não é nascida de novo. Você vai falar: como eu identifico? Presta atenção. Se você pegar uma pessoa, ela pode dizer que é salva, ela é crente, ela é cristã, mas se ela não lê Bíblia, se ela não ora, se ela não tem vida com Deus, tem um problema sério, ela não nasceu de novo. O nascido de novo, ele tem sede da palavra de Deus. O nascido de novo, ele tem sede de oração. O nascido de novo, ele tem sede de comunhão. E o nascido de novo, ele se incomoda quando as coisas não são de Deus. Outro ponto marcante: você para conversar com um cristão. Se você para conversar com ele e só sai besteira, só sai coisa de tudo e não sai nada de Deus, esse elemento não nasceu de novo. Ele pode estar na igreja, ele pode ser salvo, uma maravilha de pessoa, caráter ilibado, mas ele não nasceu de novo. Porque o que é nascido de novo, ele tem um comportamento diferente. O nascido de novo, ele tem uma inspiração diferente. O nascido de novo, ele fala do que a boca está cheia. E na boca de um nascido de novo, sempre sai a palavra de Deus. Na boca de um nascido de novo, sempre tem uma palavra fiel e verdadeira. Mas se você conversa e não sai nada, fala de tudo, fala de política, de futebol, disso, daquilo, mas se não sai nada de Deus, querido, não nasceu de novo não. Como muita gente vem falar: meu marido, minha mulher não ora, dorme como cavalo e acorda como burro. Na verdade, se morre e vai, pode até ir para o céu, mas uma coisa é certa: se não tem vida de oração, não é nascido de novo, querido. Se a pessoa não lê Bíblia, se não ouve mensagem, se não canta hino de louvor, essa pessoa não nasceu de novo. E nessa manhã você precisa entender isso. Se você conhece alguém que não nasceu de novo, chama essa pessoa e fala: querido, se você não nasceu de novo ainda, nasça de novo nessa manhã. Porque a pessoa não entende que quando você é um crente cristão salvo, não é suficiente. Tem que ser crente cristão salvo e nascido de novo. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como diz 1 de João, capítulo de número 5, versículo 18: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele conserva a si mesmo, a semente de Deus está nele, e o maligno não lhe toca. Por isso que existe a diferença. Mas nesta manhã saiba, Deus te chamou para ser um eleito, um chamado, mas nascido de novo. E saiba, João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Se nesta manhã você não entendeu, você vai entender. Crente é uma coisa, cristão é outra, salvo é outra, nascido de novo é outra. Se você é crente cristão, salvo, nascido de novo, beleza, maravilha, fecha para balanço, você está na ponta da crista. Mas se você estiver para trás, faça força, porque Deus tem bênçãos para você e de repente só vai chegar quando tu for nascido de novo. Não basta ser crente, querido, tem que ser diferente, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. A fé só abre os mares. Bem, chegamos ao final de mais um Deus Proverá. Se você quer esta mensagem aí do crente cristão salvo nascido de novo, ligue agora para 3757-4754, 3757-4754 e que Deus abençoe grandemente. Graça e paz em nome de Jesus. A fé tem seu segredo, não se revela